Graça e paz, amados irmãos, com alegria que mais uma vez eu venho aqui para compartilhar as escrituras com vocês. E hoje eu quero dar continuidade a essa série sobre a igreja, essa instituição de Deus tão importante na vida dos discípulos do Senhor. No vídeo anterior eu falei um pouco, se você não viu ainda, eu convido você a ver, sobre a igreja no seu aspecto geral, a igreja sobre a terra, a igreja que estaria edificada sobre a crença de que Jesus é o Filho de Deus, essa igreja que vencerá as portas do inferno, a igreja que é composta de santos, homens e mulheres que entregaram as suas vidas a Jesus e agora caminham em direção ao céu, anunciando a boas novas, à procura de corações abertos para ouvir a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o aspecto da igreja local, a igreja que se reúne, aqueles irmãos que você conhece, aqueles irmãos que sempre estão juntos. Essa é a igreja local. E diferentemente da igreja que está sobre a terra, que são compostas de fiéis, a igreja local, ela é composta de fiéis e de infiéis também. Ela é composta do joio e do trigo. Ela é composta de bodes e ovelhas. Então é uma igreja que não é perfeita em si, mas que também, por ela não ser perfeita, se torna o campo ideal, a escola ideal para que os discípulos de Cristo cresçam espiritualmente. Então vamos aí, sem mais demora, pegue a sua Bíblia e vamos juntos abrir as Escrituras, livro de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler aí o versículo 17. Pegue a sua Bíblia, pare um tempo. Sei que nos nossos dias está tudo muito corrido, mas pare um tempo, vamos desfrutar das Escrituras juntos. E a palavra de Deus diz assim: e se não as escutar, dize-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aqui, como eu falei no primeiro vídeo, o Senhor Jesus ele fala sobre a igreja apenas duas vezes. A primeira vez ele fala sobre a igreja no seu sentido geral. Aqui, nessa segunda vez, ele está falando sobre a igreja no seu sentido local. A igreja que se reúne para as reuniões de adoração, de edificação, e a igreja também que tem um convívio no seu dia a dia. E aqui especificamente nessa palavra, o Senhor ele está tratando de problemas, porque nessa igreja local nós temos relacionamentos entre irmãos, e é natural que nessa caminhada, nesse aprendizado, nós tenhamos conflitos uns com os outros. Afinal de contas, ninguém ainda é perfeito, estão todos buscando um aperfeiçoamento e é natural que haja conflitos, problemas. Mas ao mesmo tempo, esses problemas é os que nos fazem crescer, desenvolver como cristãos, porque é nesses problemas que nós alcançamos as virtudes de Cristo, como o perdão, o amor, a alegria, a paz, a comunhão e por aí vai. Aqui para te dar um pouco de contexto do que está acontecendo nessa palavra, o Senhor ele fala ali que quando um irmão pecar contra o outro, o que o irmão deve fazer? Ir lá conversar com aquele irmão só. E se o seu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, ainda leva testemunhas, 2 ou 3 testemunhas com você para conversar com aquele irmão. E aí se ele não escutar ainda essas 2 ou 3 testemunhas, aí sim traze-o para a igreja, para o corpo, para que o corpo ele possa julgar essa causa, porque nós não devemos levar essas nossas causas
para o mundo. O mundo não pode julgar as situações que acontecem entre os irmãos, mas ali, no meio do corpo, no meio da igreja, nós podemos resolver todos esses problemas. Então o Senhor Jesus aqui, ele está falando sobre a igreja local, a igreja que se reúne para adorar, cantar louvores, para falar da palavra, para ter os dons espirituais, falar em língua, interpretar, profetizar, mas que também essa igreja ela tem um convívio no seu dia a dia e que naturalmente traz conflitos e problemas. E aqui o Senhor está ensinando como resolver esses problemas no meio dessa igreja local. É interessante que da mesma forma o irmão Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, ele explica também sobre esse princípio. Quando se tem algum problema entre a igreja, para que um irmão não leve o outro à justiça, para ser julgado pelos ímpios, mas que traga a igreja e que a igreja possa julgar essa situação. Então esse é um aspecto da igreja local, a igreja que se reúne para tanto adorar o Senhor, louvar, também como ela precisa ter um convívio. E se eu pudesse descrever para vocês da melhor maneira possível como essa igreja local ela deveria funcionar, eu iria ao livro de Atos no capítulo 2, logo ali após o derramamento do Espírito Santo, a gente vê uma descrição perfeita de como essa igreja local ela deve funcionar. Atos capítulo 2, dos versículos 42 a 47, e a palavra diz bem assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A doutrina dos apóstolos é aquilo que os apóstolos aprenderam com o convívio que eles tiveram com o Senhor durante os seus 3 anos de ministério. Então agora aquilo é trazido através dos apóstolos para a igreja. E tudo aquilo que eles aprenderam com o Senhor, agora eles passariam para a igreja. Então eles estavam vivendo na doutrina dos apóstolos. Essa é a igreja local. E aqui fala, né, da comunhão, do partir do pão, ou seja, na intimidade, nas orações. A palavra continua dizendo aqui que em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E esse versículo que eu acho muito interessante, que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E essa hora que a gente deve se perguntar, será que nós estamos vivendo isso nas nossas igrejas locais? Será que nós estamos todos juntos e temos tudo em comum? Se não estamos vivendo, é importante que possamos viver. Isso é uma marca da igreja local, que não simplesmente se reúne para adorar, mas que tem um convívio, que tem uma comunhão, né, que a palavra fala que eles conviviam diariamente. O amor deles era tão grande, tão precioso. Olha o que a palavra fala: e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, para que não houvesse nenhum necessitado ali, os irmãos chegavam a um ponto tão amoroso, tão grande de entendimento espiritual, que eles vendiam os seus bens para compartilhar com aqueles que eram mais pobres, para que ninguém tivesse necessidade. E aqui a palavra continua dizendo que eles, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mas se você recordar do vídeo anterior, nós falamos que o templo era as pessoas, mas a palavra aqui está falando de um templo. Que templo é esse? Esse templo aqui era o templo dos judeus. Esse templo aqui ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E agora nós vivemos aquilo que a palavra fala. Uma mulher perguntou lá no livro de João, se eu não me engano, no capítulo 4, a mulher pergunta para o Senhor ali: os nossos parentes adoram aqui nesse monte, vocês judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, e aí,
como é que faz? E o Senhor fala para ela uma palavra maravilhosa. O Senhor fala: chegará um tempo, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então essa igreja local, ela consiste de homens, mulheres fiéis que se reúnem com uma certa constância e que buscam viver o amor, buscam viver as doutrinas de Cristo, praticando coisas espirituais como o louvor, a oração, a palavra, a comunhão. E o resultado de tudo isso a gente vê aqui no último versículo: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, meus irmãos, essa é a igreja no seu sentido local. Mas e como está isso hoje, irmão? Irmãos, infelizmente, essa igreja local hoje, ela está muito dividida. Ela está dividida em igreja A, B e C, não existe comunhão entre esses irmãos. Infelizmente também essa igreja ela tem perdido muito a questão do convívio, a questão da irmandade. Essa igreja tem se focado muito no que é chamado de culto, que é só a reunião. A gente se reúne, tem aquela palavra, tem aquele louvor, mas depois dali muitas vezes todos vão embora e não tem aquela comunhão do dia a dia, não tem aquele amor, não tem o partir do pão, não tem o estar nas casas, na intimidade. Isso é uma das coisas que tem faltado nas igrejas dos nossos dias. Mas se você escutou esse vídeo até agora, procure viver isso com seus irmãos, procure ir além do culto. É maravilhoso viver além do culto. Uma das características principais da igreja local é o além do culto. Aquilo que o Senhor fez com seus discípulos. Vem, vamos caminhar comigo diariamente, porque assim vocês vão aprender as minhas virtudes. E hoje, da mesma maneira, o Senhor se coloca como cabeça dessa igreja local, onde todos os seus membros devem estar ligados a Ele e vivendo todos em amor. Então é isso, amados. Essa é a igreja local. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, onde eu vou iniciar a falar sobre a liderança da igreja. Até o próximo vídeo.